crianças, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos trabalhar com língua portuguesa. No nosso encontro de hoje, vocês vão precisar de um caderno, caneta, lápis, borracha e muita concentração. Preparados? Então vamos lá para conhecer os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são usados para que a nossa escrita tenha ritmo e entonação. Sendo assim, quando escrevemos algo, vamos ter pausas, espanto, pergunta, ironia e destaques. Vejam só, como seria um texto se não existisse os sinais de pontuação? Observem. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "O que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra, e a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Poxa, eu não entendi nada. É assim que nós nos comunicamos? Sem pontuação? Falando igual assistente? Não, não é assim. Observem a diferença de um texto escrito com pontuação. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Coitada dela, vai ficar sem comida. Pois é, vocês observaram a diferença? Quando nós falamos, nós temos entonação. Estou te fazendo uma pergunta. Vocês entenderam? É sobre isso que vamos falar, sobre as pontuações. Esse é o ponto de exclamação. Isso mesmo, ele é usado para emoções mais fortes. Usamos ele para representar um susto, por exemplo, ai, ai. Surpresa, nossa. Ou palavras de ordem, silêncio. O ponto de exclamação é usado para demonstrar tristeza, raiva e várias outras coisas. Agora vamos falar sobre o ponto final. O ponto final, ele é usado para finalizar uma sequência de ideias. Por exemplo, eu não gosto de jiló. Com o ponto de exclamação, eu não gosto de jiló. Sem o ponto de exclamação, com o uso do ponto final, eu não gosto de jiló. Vamos falar um pouquinho também do ponto de interrogação. Vejam o formato dele. Interrogação. Ele é usado quando fazemos uma pergunta. Usamos uma entonação diferente, não é mesmo? Não é mesmo? Eu aposto que você gosta de jiló. Eu não. Você não gosta de jiló? E por que eu deveria gostar de jiló? Aqui nós temos o ponto de interrogação, fazendo uma pergunta. Usamos também o ponto de travessão. Isso parece uma ponte, porque ele tem como finalidade indicar o discurso direto ou dar ênfase em alguns trechos do texto. Por exemplo, ele é usado também
para quando queremos iniciar um diálogo. Eu aposto que você gosta de jiló. Tem um diálogo no texto? Precisa ter o ponto de travessão antes que o personagem vai falar. Eu não. Você não gosta de jiló? E por que eu deveria gostar de jiló? Aqui temos dois personagens dialogando. Então, usamos os pontos de travessão. O ponto de travessão é usado para fazer uma explicação. Por exemplo, meu sonho é conhecer Paris. Travessão, a cidade luz. Está explicando que a cidade de Paris é a cidade de luz. Outra forma de atravessar as ideias no meio do texto, para dar uma pequena explicação, nós podemos também usar o sinal, o ponto chamado parênteses. Isso! Abre parênteses, fecha parênteses. Meu sonho é conhecer Paris. No lugar do travessão, podemos também usar os parênteses. Vejam, a cidade luz, abre parênteses, fecha parênteses. O inventor do avião, Santos Dumont, era brasileiro. Colocamos os parênteses para destacar o nome do inventor do avião. Usamos muito também a vírgula. Isso, a vírgula. Para que serve a vírgula? Serve para indicar pequenas pausas na entonação da leitura, para separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita das datas. Por exemplo, o inventor do avião, Santos Dumont, era brasileiro. Pequenas pausas. Eu gosto de várias frutas: banana, morango, uva, melancia e caju. Usamos para separar as frutas, pausando assim a entonação da fala. Veja um outro exemplo que muda todo o significado da frase. Não espere por mim. Agora com a vírgula. Não. Espere por mim. Conheçam também as aspas. Aspas. Elas são usadas para abrir e fechar citações. Observem. Eu penso, logo existo. Aqui temos uma citação de René Descartes. Então, nós colocamos as aspas para abrir o pensamento dele e aqui para fechar. Abre aspas, fecha aspas. Usamos também as aspas para exprimir ironia ou destacar uma palavra ou uma expressão usada fora do contexto habitual. Por exemplo, quem foi o anjinho que fez essa bagunça? A palavra anjinho foi destacada com as aspas porque ironia, o anjinho, aquela criança que fez bagunça. Se fez bagunça, não é tão anjinho. Usamos como ironia, colocamos as aspas para destacar a palavra. Conheçam também os dois pontos. Isso, um ponto sobre o outro. Eles servem para indicar uma pequena pausa no ritmo de uma frase que ainda não foi concluída. Por exemplo, minhas melhores amigas são... Dois pontos. Elsa, Maria e Júlia.
Observem, os 2 pontos também são usados para indicar um diálogo. O garoto gritou. 2 pontos. Agora o personagem vai falar. Socorro! Usamos os 2 pontos e embaixo o travessão, porque o personagem vai falar. Falar, gritar, chorar. Sempre usamos os 2 pontos para indicar, certo? Usamos também, em uma produção de texto, o ponto e a vírgula. Ponto e vírgula. Para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Por exemplo, esta é a minha família. Minha mãe, Maria. Meu pai, José. E meus irmãos, André e Tiago. Aqui nós usamos ponto e vírgula após o nome da mãe. E do pai também. Vocês conhecem os 3 pontinhos? Na verdade, esses 3 pontinhos têm um nome muito elegante. Reticências. Para que usamos as reticências em uma produção de texto? Para indicar que a frase foi interrompida. Por exemplo, eu poderia te responder, mas... Não vou responder, não. Coloquei reticências. As reticências são usadas também para substituir as palavras assim por diante, etc. Vejam só. Gosto de sorvete de morango, chocolate, uva, limão, lalala. Para não ficar estendendo, falando todos os sabores, nós podemos usar as reticências. Vamos fazer agora uma brincadeira para fixar o conteúdo estudado no nosso encontro de hoje. Vamos lá? Na brincadeira de hoje, vamos escolher alguns números e acertar as perguntas que estão dentro das caixas. Vocês me ajudam? Qual destes é usado para indicar o fim da frase? Fim da frase, ponto final. É isso aí. Próxima pergunta. Qual destes indica emoções como surpresa, espanto e alegria? O ponto do espanto, da alegria e da surpresa, exclamação. Qual dessas frases devemos usar a interrogação? Feliz aniversário? Eu não gosto de banana? Qual é o seu nome? Ponto de interrogação é uma pergunta. Qual é o seu nome? Vamos escolher agora o número 5. Qual destes sinais é usado para perguntas? Qual é o sinal usado para fazer uma pergunta? Para fazer uma pergunta, é claro que é o interrogação. É isso aí. O ponto final deve ser usado em: me chamo Maria. Qual sua idade? Que susto, Bia! No final de uma frase, me chamo Maria. Ponto final. Última pergunta. Na expressão parabéns, qual devemos usar? Parabéns! Interrogação? Exclamação? Ou ponto final? É isso aí! Hoje quero dar os parabéns a todos vocês que prestaram muita atenção. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!